E dá-lhe Galo Carijó, 2 vitórias seguidas e dessa vez em cima do líder Vila Nova. Uma vitória surpreendente, sim, porque não podemos dizer que o Galo era favorito. O Goiânia, mesmo sendo mandante, vem de uma campanha bem mais ou menos, porém venceu no jogo passado. E agora chega e com uma certa propriedade, diga-se de passagem, principalmente no segundo tempo, vence por 3-1 e impõe a primeira derrota do Vila e de quebra tira a liderança do Tigrão, que agora vê o Anápolis liderar o Goianão. E vamos falar um pouco sobre essa sequência de 2 jogos em praticamente 24 horas que o Tigrão teve. Vamos falar sobre isso e explicar o que rolou nesse jogo. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que laboram sem descanso. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Sem mais delongas, escalações na tela. E antes de falar do jogo, vocês estão vendo que aqui no meu cenário, como eu costumo colocar camisas dos clubes aqui, desse momento eu não coloquei porque eu achei que merecia um respeito ao Goiânia, porque sinceramente eu não tenho uma camisa do Goiânia. Então se você aí, torcedor, acompanha aqui o canal, quiser fazer a gentileza de ceder uma camisa do Goiânia para que nós possamos trazer aqui pro cenário, colocar aqui no cenário, é só falar comigo nos comentários aqui desse vídeo, tá? Que eu terei prazer, se eu tiver uma camisa do Goiânia, eu terei prazer de colocá-la aqui, tá? Falando do jogo, primeira coisa que a gente precisa falar, que já vou tirar logo isso do caminho. O Vila fez, sim, 2 jogos em dias seguidos. Jogou ontem pela Copa Verde, enfrentou o Luverdense, empatou em 1-1 e só conquistou sua vaga nos pênaltis depois de 17 cobranças. E detalhe, esse jogo não teve transmissão, então eu não pude nem assistir para fazer uma análise dele para vocês, né? E no dia seguinte, o Vila já joga outra partida por outra competição, o Campeonato Goiano, e um clássico diante do Goiânia. E aí você, torcedor do Vila Nova, pode ficar nervoso com a CBF, com a Federação Goiana de Futebol, com quem for, né, por conta dessa situação, mas a realidade é que você deveria criticar primeiramente a diretoria do Vila, porque o Goiás e a Aparecidense viveram a mesma situação, equipes que estariam jogando 2 jogos nessa semana, só que eles foram até os responsáveis dessa competição goiana e pediram mudança das datas dos jogos. A Aparecidense conseguiu uma mudança para quinta-feira e o Goiás, como não joga a Copa do Brasil esse ano, mudou o seu jogo para a primeira data da CBF, que corresponderia à Copa do Brasil, então ele vai jogar bem mais para frente esse jogo que jogaria hoje contra o Inhumas. E o Vila não fez nada. O Vila não foi atrás de fazer a mudança da data. Então o Vila comprou essa ideia e assumiu a responsabilidade de fazer 2 jogos seguidos. E vocês podem ver na escalação que tem jogadores aí que jogaram ontem e estavam jogando hoje de novo. E isso faz sim diferença. Todo mundo sabe disso. Tem inclusive um amigo meu, né, que companheiro do canal, inclusive ele tem um canal do Vila que é o Vem Comigo Tigrão, o Pedro Ribamar, que ele é um fisiologista de esportes, né, dessa área do esportes. E ele já cansou de falar da importância do descanso físico, da recuperação física, coisa que não aconteceu nesse jogo, pelo menos para alguns bons jogadores do Vila, como o Vinícius Paiva e o Gabriel Pagé, o Gustavo Pagé. Do lado do Goiânia, Goiânia venceu a partida anterior, né, 1-0, e foi uma partida que o Goiânia venceu depois de trocar de comando. Mandou um técnico embora, contratou o outro, e com isso ele chegou com um time bem mais consolidado taticamente. Venceu o seu jogo anterior e começa com peças de velocidade à frente. Uma delas é o Vandinho, uma peça que joga muito veloz pela direita e é um jogador que puxa muito contra-ataque. Tudo bem, beleza, escalações, informações já passamos aqui. Agora, vamos falar do jogo, porque o jogo de verdade só aconteceu no segundo tempo, tá? Primeiro tempo, o Goiânia parecia que
assim como o Vila tinha jogado ontem, vamos dizer assim. Porque os dois times estavam lentos, desanimados, claramente empurrando a partida com a barriga. O Vila não se desgastando, o Vila procurando fazer um jogo mais cadenciado. O campo muito pesado e ainda com alguns resquícios do que sofreu no clássico, né, da rodada passada. Então tava um campo bom, o campo estava legal, ok, mas pesado por conta das chuvas e do clima frio que fazia nessa noite. Inclusive uma nota aqui, né, que o Serra Dourada recebeu um público horroroso nessa noite, né, um público bem fraco para um clássico como esse. A torcida do Vila teria oportunidade de ir em massa nesse jogo, poderia ter ido bem mais, mas foi pouca a torcida, bem pouca. E a do Goiânia, infelizmente, ainda é uma torcida que não consegue impor um grande volume de pessoas nesse momento de ressurgimento do Galo, né? Porque, afinal de contas, o Goiânia viveu um ostracismo durante muitos anos no futebol. E agora vem ressurgindo aí, né, com a sua SAF, com as suas organizações. Esse ano vai ter Série D para disputar. Então, agora que a torcida tá voltando a comprar, né, a ideia de acompanhar o clube, é natural isso, tá? Então fica essa nota com relação ao público. E aí, o jogo no primeiro tempo foi uma porcaria, foi um jogo bem nada acontecendo, muito fraquinho, quase nenhuma chance de gol praticamente, mas mesmo assim o Vila saiu na frente, com uma bola parada que era uma das poucas coisas que tinha no jogo. Um cruzamento, escanteio, cabeçada do zagueirão, que já tá se tornando, né, artilheiro do Vila, segundo gol dele na competição, e com isso o Vila saía na frente 1-0, um resultado ok, já esperado, esperava-se que o Vila realmente fosse se impor diante do Goiânia, saiu pro intervalo assim. Só que no que volta pro segundo tempo, Goiânia fez algumas mudanças importantes e principalmente mudanças que entraram bem no jogo. A primeira mudança já foi aquela que ocasionou o lance do primeiro gol do Goiânia, que foi um pênalti, e esse pênalti eu preciso comentar. Vocês sabem que aqui eu tenho total imparcialidade, não passo pano pra nada, eu não tenho amarra com ninguém. Mas eu preciso dizer que, na minha humilde opinião, esse pênalti foi marcado errado. E não é uma opinião vaga só porque eu achei alguma coisa. Tô deixando aqui na tela simplesmente a regra atual da IFAB que determina, né, o regulamento básico do futebol. E na regra atual vigente, quando a bola toca no membro superior do corpo do jogador após bater em outra parte do corpo, como vocês estão lendo aqui, não há necessidade de marcação de infração, porque esse tipo de marcação considera-se como toque acidental. E a bola pegou no pé do jogador do Vila antes de tocar o braço. Esses lances não são pênalti, esses lances seguem o jogo, porque é um toque acidental da bola voltando, batendo no braço, depois de tocar em outra parte do corpo. Isso já aconteceu muito nesses últimos anos, e principalmente no ano passado, 2023, cara, e os juízes tinham entendido essa regra. Parece que esqueceram. Ou mudou a regra e eu não tô sabendo. Se tiver acontecido, vocês colocam aí nos comentários, tá? A mudança da regra, porque pra mim, a regra atual vigente, que foi estipulada em 2024, é essa que vocês viram aí na tela. Mas tudo bem. O Vila, mais uma vez, não tem culpa de nada. Quem tem culpa disso é uma arbitragem que comete erros, uma federação que tem problemas com relação a essa arbitragem. Inclusive, quero também fazer um outro adendo aqui para a Federação Goiana de Futebol, que foi responsável em assumir os seus erros e buscar corrigi-los. Infelizmente, eles estão continuando a acontecer, mas pelo menos ela foi lá e fez uma declaração e pelo menos demonstrou que está fazendo alguma coisa a respeito. Esperamos que isso acabe logo, mas tivemos um erro nesse jogo. O Goiânia não teve culpa disso, o Vila também não, o Vila acabou sendo prejudicado. O Goiânia foi lá e fez o 1-0, cobrança de pênalti. Pouco tempo depois, numa nova bola parada, a bola é lançada na área, a defesa do Vila tira, e o Zotti, que tinha entrado no segundo tempo e entrou muito bem, diga-se de passagem, finalizou uma bola no canto esquerdo do Kozlinski, uma batida forte, boa, bem bonita inclusive, virando o jogo pro Galo. 2-1. E sinceramente, o Vila, por subestimar de certa forma a capacidade do Galo, estava muito lento no jogo, muito desanimado, muito desinteressado. Quando sofre a virada, o Vila resolve jogar. E nisso que o Vila joga, o Vila cria várias chances de gol. Teve bola na trave, teve bola raspando, teve defesaça do goleiro do Goiânia, defesaças do goleiro do Goiânia, inclusive, que foram garantindo a vitória do Goiânia por 2-1 até então. E pra piorar,
entregou um contra-ataque fatal para o Goiânia, que numa subida pela esquerda conseguiu fazer a jogada, chegou na área, a bola ainda resvalou e ficou livre para finalização do Vandinho, né? Se não me engano é Vandinho o nome dele, empurrando para as redes e fazendo o terceiro gol do Galo Carijó, que praticamente matava o jogo, né? O Vila ainda continuou tentando insistir para no mínimo diminuir para um 3-2 e acabou derrotado nesse clássico. E aí fica, né, vale aí o aprendizado. Nunca subestime seu adversário e muito menos superestime a capacidade que você pode ter física. O Vila encarou 2 jogos em menos de 24 horas, ganhou um, mas perdeu o outro de maneira mais dura. E essa derrota custou caro, visto que, no momento, pelo menos, quem assume a liderança do campeonato é o Anápolis. E o jogo que o Vila perdeu foi um clássico, e perder clássico nunca é legal. Melhor pro Goiânia, que se aproveitou disso, conseguiu fazer um bom segundo tempo, mostrou uma melhora tática significativa, um time que conseguiu jogar diferente de todos os outros jogos, contra Atlético, contra Goiás, onde o Goiânia fez jogos bem patéticos. Nesse jogo, o Goiânia foi um time competitivo, pegou uma equipe, claro, desgastada, uma equipe até desinteressada no jogo, como estava se mostrando o Vila, e quando teve chances, foi lá e marcou. O primeiro gol a gente questiona, mas a derrota do Vila não entra no mérito desse primeiro gol. O Vila ainda teve muito tempo para jogar, mas só decidiu fazer isso quando já era tarde demais. Mas e aí, o que você achou dessa maratona, né, do Vila Nova aí, desses 2 dias? O que você achou da conquista da classificação na Copa Verde? Tá empolgado pro Vila jogar essa competição? A derrota pro Goiânia, o que você achou? Achou que valeu a pena classificar na Copa Verde e acabar tendo essa derrota? Ou você não vê com grandes problemas esse resultado? O que você acha? Coloca aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Você, torcedor do Goiânia, também deixa a sua opinião. O que você achou desses 2 jogos, essas 2 vitórias do Goiânia? Acredita que o Galo Carijó ainda consegue pelo menos beliscar uma classificação aí na fase de mata-mata do Goianão? Quero saber sua opinião, coloca aí nos comentários, beleza? Além disso, eu peço que você deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e marca o sininho para acompanhar os lançamentos. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E considere entrar no grupo de membros que mais cresce nessa internet, o grupo mais democrático de futebol, que é o Gader Futebol Clube. A partir de R$ 1,99, apenas R$ 1,99, você se torna membro do canal, você entra no grupo do WhatsApp e lá você tem, por ser um grupo de futebol, você tem piadas, figurinhas, memes, zoação, que faz parte do futebol, mas sempre no âmbito esportivo, nada do lado pessoal. Tem torcedores de tudo quanto é time lá, de times de Goiás, né, times do estado, até times de outros estados, como São Paulo, Rio, enfim, tem torcedores de tudo quanto é time lá. Além disso, lá nós colocamos notícias 24 horas por dia, tanto de futebol quanto de outros assuntos relevantes. Também tem conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, membros especializados em futebol para conversar com você e comentaristas do YouTube, como Pedro Ribamar, que eu falei, e eu, por exemplo. Estamos todos lá para conversar com você. Tudo isso a partir de R$ 1,99. Você ainda me ajuda a continuar fazendo esse trabalho. Beleza? Vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.